internautas do Diário de Caratinga, nós começamos mais um Diário Cast e hoje aqui com um assunto muito interessante, que é o que está em pauta aí, que é a dengue, chikungunya, zika, que são doenças que estão em alta aqui na nossa cidade, em toda a região, no Brasil, e nós estamos aqui recebendo a presença especial da médica Katiuska, que vai conversar com a gente sobre essas doenças. Katiuska, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para a gente bater um papo um pouquinho sobre essas doenças aí que estão preocupando muito e estão atingindo a maioria da nossa população. Bom dia Paula, bom dia José, bom dia pessoal. Agradeço o convite do Diário de Caratinga, né, para a gente poder estar participando e realmente falando desse assunto tão importante que vem acometendo tanta gente aí na nossa cidade, na nossa região, no estado de Minas, né? Nesse momento, para a gente tentar esclarecer um pouquinho e ajudar em relação a conduta, tratamento, medicação, e é isso aí. Vamos começar então, Katiuska, falando assim da diferença básica que tem entre a chikungunya, a dengue e a zika, o zika, né? Uhum. Qual é a diferença de sintomas dessas doenças para as pessoas ficarem atentas? E até mesmo, por que cada pessoa pega algo diferente? Isso. Entendeu? Uhum. Seria bom entender se é do próprio organismo da pessoa, o que acontece. Isso para a determinada pessoa foi picada por um mosquito que teve dengue, a outra teve chikungunya. Por que tem isso? Sim. Então, a dengue, a zika, a chikungunya, né, elas são transmitidas pelo mesmo vetor, né? O mosquito, na verdade, ele é o vetor que carrega o vírus que desencadeia a doença no paciente, né? E aí a gente tem esses três tipos, a dengue, a zika e o chikungunya. A dengue, na maioria das vezes, ela é marcada por um quadro de febre mesmo e muitas das vezes outros sintomas associados. Geralmente dor de cabeça, náusea, vômito, diarreia. A dor no corpo é mais generalizada, né? Aquele paciente ele sente dor nas costas, dor nos braços, pode ter uma dor abdominal. O chikungunya, ele é caracterizado mais por uma dor articular mesmo. Aquele paciente que às vezes ele chega para nós, eu comecei a sentir dor no joelho, geralmente bilateral dos dois lados, sabe? Inchaço também, isso, muito inchaço, muito edema nas articulações. Inclusive, só para um amigo meu de Ipatinga, que está para fazer exames, foi segunda-feira, ele não deu conta de levantar, com os dois joelhos, né? Teve que ser amparado, depois procurou o médico. Isso é um início bem súbito, sabe, Zé? Tipo assim, o paciente deitou super bem e aí no meio da noite ele começou com aquele quadro de dor aguda, simplesmente não consegue andar, ou vai no banheiro, senta, não consegue levantar. Geralmente eles relatam isso pra nós do chikungunya. Doutor, eu comecei a sentir uma dor no joelho direito, depois passou pros dois, e aí eu não tô conseguindo andar, não tô conseguindo movimentar. Muitas das vezes o zika, né, o paciente refere muitos calafrios, mas sem tantos outros sintomas como na dengue. E no zika, o paciente tem mais uma coceira, um prurido, é um quadro que a gente tem menos casos, graças a Deus. Tem uma prevalência aí da dengue mesmo, é um quadro muitas vezes muito grave nas gestantes, mas que até então na nossa região a gente não tem tanta notificação a título de zika. É mais dengue e chikungunya mesmo, sabe? Por que uma pessoa pega dengue e outra, igual o Zé Horta estava falando, né? Uma pega dengue... Nesse bingo da vida, nesse porque meio cada um aí, né? Como que é isso? Então, é o mesmo vírus com manifestações diferentes em cada um. A própria defesa da pessoa, né, mostra como que ela vai ficar, o próprio sistema imunológico, as comorbidades que cada um tem, né? Uma coisa é uma pessoa jovem, sem comorbidade nenhuma, com uma qualidade de vida boa, contrair um vírus, outra é aquele paciente, né, hipertenso, diabético, que às vezes não faz um acompanhamento regular de estado de saúde, com uma imunidade mais baixa. Esse realmente, assim, muitas das vezes, às vezes vai, né, evoluir de forma mais grave. Na dengue, por exemplo, a gente tem 4 grupos aí de acordo com o atendimento do paciente, né? Então, aquele paciente do grupo A, ele vai chegar para nós com sintomas mais brandos, a gente consegue conduzir bem na unidade de saúde. Lembrando assim, gente, que nessas arboviroses aí, dengue, chikungunya, zika, mais importante a hidratação. Mais importante, ajuda numa boa recuperação, ajuda nos sintomas, ajuda na questão da febre, né? E aí, quando o paciente grupo B vem para nós, às vezes é aquele que está bem, mas que tem comorbidade. Então, assim, tem que acender a lanterninha, fazer exame, acompanhar, justamente para evitar de evoluir mal. Evoluir mal, foi para o grupo C, vai para a UPA dá suporte. Então, assim, depende muito da defesa de cada um, da resposta, do sistema imunológico mesmo. Uma mania que o brasileiro tem é a automedicação. Né? Nesse bingo da vida, porque cada um foi. Então, é o mesmo vírus com manifestações diferentes em cada um. A própria defesa da pessoa, né, mostra como que ela vai ficar, o próprio sistema imunológico. Uma coisa é uma pessoa
começa a sentir uma pequena febre e vai lá, eu vou tomar remédio e tal. Essa é uma situação que agora vem sendo bastante discutida. Determinados remédios podem até piorar o quadro, não é isso? Isso, então. O que a gente vê, né, nessas arboviroses, na dengue, no chikungunya, a gente vê uma alteração aí da questão da hidratação, da defesa do sangue, né? Então a gente pode ter queda de plaqueta, alteração de hematócrito. Então o uso de anti-inflamatório, que é rotineiro na população, né? Eu senti uma dor nas costas, eu vou tomar um Dorflex. Senti uma dor na mão, eu vou tomar ibuprofeno. Esse uso indiscriminado de anti-inflamatório pode alterar a clínica do paciente por alterar esses exames laboratoriais. Não é recomendado. Não é recomendado, não pode ser usado. Por isso que a mídia às vezes bate muito nessa tecla, sabe? Dipirona, paracetamol, só analgésicos. Procura um atendimento médico, a gente está aí aberto todos os dias, tem a UPA de suporte, tem as unidades, né? Para poder estar prestando atendimento à população, fazendo essa primeira avaliação, descartando esses quadros. Então, assim, no primeiro momento, teve sintoma, só analgésico, dipirona, paracetamol, muita hidratação e atendimento médico quanto antes, sabe? Então, evitar de toda forma ibuprofeno, Dorflex, nimesulida, diclofenaco, esses medicamentos que realmente todo mundo aí toma pra... As pessoas têm dores aí nas articulações e acham que é uma inflamação, né? Acham que é uma inflamação muscular apenas e tomam anti-inflamatório. Agora uma questão, Katiuska, que é a questão que eu queria saber sobre o fígado. A questão de atacar o fígado é proveniente da medicação errada ou a doença também atinge o fígado? A própria doença também pode causar alteração dessas transaminases hepáticas, né? Essa alteração do fígado aí culminar com um quadro mais grave da doença. Aquele paciente que às vezes evolui mal, vômitos persistentes, um quadro de diarreia mais grave, uma distensão abdominal importante. Pode ter um quadro, sim, de uma hepatite medicamentosa pelo uso indiscriminado das medicações. Por isso que esse controle laboratorial, o acompanhamento médico é tão importante. Por isso que aquele paciente que às vezes chega para nós na unidade muito bem, né? Aí a gente faz a hidratação oral, segue o protocolo, ele acaba evoluindo, pedir exame laboratorial, plaqueta tá lá embaixo, né? Teve um comprometimento, evoluiu com outros sintomas sistêmicos, ele vai encaminhado para a UPA para ter um monitoramento contínuo, exames mais regulares. E caso ele ainda se agrave, né? Que é esse grupo C, e evolua para um grupo D, ele ainda vai fazer esse monitoramento num ambiente hospitalar de UTI, que é um controle mais rigoroso mesmo, né? A gente sempre tem que tentar nessas doenças aí preservar mesmo o órgão-alvo, né? Coração, pulmão, rim, fígado, para evitar eventos piores, né? E no caso dessas três doenças, quais são as sequelas? Então, a dengue, ela tem uma fase bem aguda, né? Aquela fase mais de recuperação, e geralmente ela dura aí em torno de 7, 10 dias. O paciente com toda a conduta certinha, desde que não envolva complicações, comorbidades mais graves, ele tende a se recuperar depois desse período. A chikungunya, ela pode se cronificar. A gente tem alguns pacientes que passam aí por um momento agudo, a doença teve a remissão dela, acabou, e outros que acabam cronificando, uma fase aguda e aquela fase mais tardia, né, mais crônica. Então, esses pacientes, eles ainda podem cursar com essas dores articulares por um bom tempo. Até em torno de 6 meses, 7 meses. A gente tem relatos de pacientes que cursam com essas dores por até 1 ano. Lembrando, mais uma vez, batendo na tecla, né, que quanto melhor a hidratação desse paciente, mais rápida a recuperação em relação à imunidade, defesa, dores, quadro febril, sabe? Sim. Então, assim, a gente tem esses pós e contras aí. Hoje a gente tem visto os pacientes com uma demora bem maior em relação à recuperação nesses quadros de chikungunya mesmo, comparado a... Katiuska, você estava falando que houve um trabalho aí maior durante o carnaval, né? Você trabalha na unidade do bairro Zacarias. Isso. Como é que foi isso? Você falou a questão de casos, como é que foi isso? Então, eu presto serviço, né, na Prefeitura Municipal de Caratinga, atendo ali no bairro Zacarias, e aí a Prefeitura desenvolveu uma força-tarefa mesmo no carnaval, feriado de carnaval, para a gente poder prestar esse atendimento para a população e até dar um suporte maior para a UPA, que está com uma demanda de paciente gigante, né? Assim, a gente prestou atendimento à população de sábado até na quarta-feira, todos os dias, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, de 7 da manhã às 19 horas. Contamos aí com plantão de laboratório também,
O paciente ele tinha o primeiro atendimento, a gente contou com uma ambulância disponível 12 horas, foram 3 unidades, Zacarias, Santa Cruz e Santa Zita. O paciente ele era liberado de acordo com a classificação desses grupos de risco, quando necessário já era levado diretamente para a UPA após realizar a hidratação na unidade. A gente contou com tem medicação, disponibilidade de hidratação venosa, os exames com essa parceria aí com alguns laboratórios da cidade, eles estavam sendo disponibilizados para nós em torno de 3 horas. Então, assim, a gente está conseguindo, graças a Deus, prestar um atendimento bacana para a população para tentar evitar mais intercorrência, mais complicação. E mesmo assim, nesses 5 dias, com 3 unidades funcionando, fora os atendimentos da UPA, a gente atendeu, em média, 630 pacientes em 5 dias. Foi muita gente, muita gente. A gente viu aí nesse feriado mesmo de carnaval, um aumento muito significativo no número de casos, né? Certo. A dengue, o que leva a pessoa a ter a dengue de forma mais grave? Por exemplo, é hemorrágica, né? Que tem que a dengue hemorrágica. A gente os casos dessa vez de dengue hemorrágica, eles estão sendo menores, Catius? Então, e outra coisa, posso dar uma pergunta, até o termo errado. O vírus está evoluindo, está ficando mais resistente com o passar do tempo? Como que é isso, Catius? Então, não necessariamente o vírus criando mais resistência, né? Mas com o passar do tempo, as pessoas também vão adquirindo hábitos de vida muito errados, né? Então, assim, vão ficando mais susceptíveis às complicações de determinadas doenças. Hoje as pessoas às vezes se alimentam muito mal, são mais sedentárias, têm hábitos de vida, correria mesmo no dia a dia do trabalho, né? Dorme pouco, então assim, se alimenta em horário errado. Isso acaba fazendo com que essa defesa do organismo fique um pouco mais debilitada e favoreça a complicação em relação à doença, né? Sim. Uma pergunta até interessante, a gente estava conversando sobre isso. A pessoa que está doente, tá contaminada com a dengue, com a chikungunya aí, ela precisa continuar fazendo uso de repelente, porque como é que é essa questão? O mosquito picou uma pessoa que está doente. E aí, se ele picar uma pessoa que não está doente, a pessoa vai contrair também a doença? Então, essa é uma questão muito importante, Paulo, que você falou. O uso do repelente é importantíssimo, né? A prevenção em relação a erradicar a origem da doença, água parada, os focos, é muito importante. Porque, assim, a doença é transmitida pelo vírus e o vírus é transmitido pelo mosquito. Então, assim, eu estou contaminada. O mosquito está aqui, o Aedes, ele não está contaminado, mas ele vem, pica uma pessoa contaminada, ele passa a ser o carregador, o vetor desse vírus. Então, ele pode contaminar outra pessoa. Então, mesmo a pessoa estando contaminada, tendo a doença, já tendo tido a doença há pouco tempo, é muito importante o uso de repelente, sim, para a gente tentar ao máximo aí reduzir essa transmissão. Não é uma transmissão direta, né? Igual a gente tinha, por exemplo, no Covid, com isolamento, eu estou aqui com você, eu vou te passar. Mas é indireta. É bom saber disso também. Se uma pessoa tem dengue, eu tô perto dela, eu não vou pegar. Não vai pegar dengue, de forma alguma. Isso aí. É bom saber disso, né? Isso, explicar, porque as pessoas têm ainda um certo receio. Não entrar com dengue. É com mosquito. É com mosquito. Não com a pessoa. Isso é cuidar do quintal, né? Sim. Cuidar das lajes. A gente vê hoje, infelizmente, aí, né? Essa epidemia do jeito que a gente está vivendo. Por culpa da própria população, sim, né? Sim, a gente tem que fazer a nossa parte. Diferentemente do caso da Covid, isso depende, claro, do poder público e muita população também tomar os devidos cuidados. Não é só do poder público. Eu me recordo quando eu trabalhava ali em Patinga, no Vale do Aço em geral, no início dos anos 90, foi a primeira assim, na região que eu ouvi falar realmente sobre dengue, com vários casos. O que aconteceu? Alguém teve uma brilhante ideia, entre aspas, né? Devido ao calor intenso no Vale do Aço, simplesmente resolveram encher as lajes onde podia de água, entendeu? Para aquilo refrescar. Aí foi aquela catástrofe, né? Foi dengue, vários casos de dengue. Então depende muito também da população ter esse cuidado, né? Isso. E assim, os agentes, né, das endemias e os agentes de saúde, eles estão correndo atrás, tentando, só que infelizmente a gente tem lotes, casas que a gente não tem acesso, a prefeitura não tem acesso, os agentes não têm acesso. A gente até faz um apelo para a população, né? Para estar abrindo as casas, para que o pessoal verifique. Inclusive, outro dia, conversando com uma menina que trabalha na área de saúde, ela falou que agora um agente falou com ela que a população está mais atenta, né? Tá abrindo as portas, tá? Coisa que antes
até atendia com a cara fechada, né? Hoje não, entra, fica à vontade. Como que... Até porque muita gente também, às vezes, pagando pelo erro do próximo, né? Sim. Então, assim, é complicado, a gente tem que fazer a nossa parte mesmo, mas aí... Isso aqui depende de cada um fazendo a parte dele. Você chegou nesses vários atendimentos aí a receber pessoas com Covid e com dengue ao mesmo tempo? A gente está tendo quadros de Covid, sim, nesse meio tempo, sabe, Paulo? Mas assim, não Covid e uma dengue ao mesmo tempo. São vírus diferentes, são contaminações, são sintomas diferentes, né? Covid muitas das vezes tem alguns sintomas semelhantes, mas tem aquele quadro de acometer via aérea, aquele paciente com quadro gripal, diferente da dengue, tem esses sintomas aí, muitas das vezes aí da dor articular, da dor no corpo, das náuseas, né? Então a gente sempre fica muito atento a isso, né? Então, por isso que é tão importante a avaliação do paciente. A clínica ela é muito importante. O paciente ir até a unidade, fazer o exame físico, coletar exame laboratorial, né? Para que a gente tenha aí um diagnóstico certinho. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí a vacina do Covid que ajudou muito para que a gente possa estar aqui batendo, né? Tendo esse bate-papo e tudo, mas assim, a gente ainda tem caso, né? A gente tem que preconizar os cuidados da saúde desde, independente da epidemia, na atenção primária, para caso isso aconteça, o paciente ter uma saúde boa, uma resistência, uma imunidade boa e a gente evitar mesmo o tanto de óbito que a gente vem vendo ao longo dos anos por certas complicações. Né? Paulo, só uma observação a respeito da Covid. Gente, tem a vacina à disposição, que as pessoas se vacinem. Até a gente brincava que é um jeito de falar, né? A Covid é uma palavra que eu não aguentava mais escrever no jornal. Todo dia tinha Covid. Só para fazer um alerta, o Estado de Minas, o governo de Minas, conforme a matéria do Tempo divulgada hoje, o governo de Minas atualizou os dados da coronavírus no estado em 2024. O balanço da data de terça-feira, dia 20, indica que 60 pessoas morreram neste ano em decorrência da Covid. Então a doença está aí. É bom avisar. Tá aí. E tem a vacina. Tá? Falando dessa questão da vacina aí, a gente já vai entrar na questão da vacina para dengue, contra a dengue, né? Espero também que não tenha negacionistas da vacina no caso da dengue também. No caso da dengue, Catiusca, a gente vê que a vacina ela chegou primeiro para crianças e adolescentes, né? E eu queria saber de você por que para essa idade, e a gente conversando aqui antes de começar também, a vacina é contraindicada para idosos. Como é que está essa questão? Gestantes também, né? Gestantes. Por que para essa idade apenas e não para os idosos? Então, em relação à vacina, a gente não tem tantas informações em relação a essa vacina da dengue, sabe? É uma vacina nova, né? A gente sabe que ela já estava no mercado aí privado há algum tempo, para quadro de pacientes que já tinham tido contato com o vírus. Hoje a gente tem variedade da vacina para pacientes que tiveram o vírus, para pacientes que nunca tiveram contato com a dengue, né? É a dengue que está aí no nosso meio. Porém, ainda existem algumas contraindicações, são pesquisas recentes, né? Diferente, por exemplo, aí da vacina do Covid, que acabou sendo desenvolvida no mundo inteiro por ser uma pandemia. A gente vive esse momento de epidemia de dengue, onde o Ministério da Saúde está correndo atrás, tentando fazer essa expansão, mas a gente ainda não tem acesso a ela da forma como a gente gostaria. Inicialmente, né, o que foi passado para nós é que tá para chegar, né? A vacinação inicial vai ser em torno aí de crianças de 10 a 14 anos. Ela é até então contraindicadas, que a gente já tem disponíveis na rede privada, para idosos acima de 60 anos, para gestantes, justamente por causa de questão de pesquisa em relação à comorbidade. É tudo muito novo também em relação a isso. Seria as crianças e adolescentes, elas teriam um organismo mais fraco? Não necessariamente em relação ao organismo mais fraco, mas talvez em relação a desenvolvimento de defesa mesmo, de desenvolvimento de células para combater a doença ao ter contato com o vírus, né? Porque o que a vacina é para nós? Ela a vacina é o vírus, né? Às vezes inativado, às vezes um pouco mais fraco, para que o corpo desenvolva a defesa contra esse vírus ao ter contato. Então, assim, criança, adolescente tem uma defesa boa na maioria das vezes, e até a título talvez de pesquisa mesmo, para ver como que cada um vai reagir. Então, assim, tá aí, o Ministério da Saúde está correndo atrás, né? O Butantan, os laboratórios, isso, exatamente, para tentar desenvolver. Então, é um momento de esperar, de tentar erradicar o vírus, de cuidar dos primeiros sintomas, de
correr mesmo atrás de cuidados com a saúde para evitar complicação e vivendo aí nosso mundinho de cada vez, né? E o Brasil já convive há tanto tempo com a dengue. Eu estava até olhando aqui no site da Fundação Oswaldo Cruz, né? Fala, no Brasil, os primeiros relatos de dengue datam do final do século XIX em Curitiba, olha bem, gente, e do início do século XX em Niterói, no Rio de Janeiro. No início do século XX, o mosquito já era problema, mas não por conta da dengue. A principal preocupação era a transmissão da febre amarela. Olha o dado aqui. Em 1955, o Brasil erradicou a Aedes aegypti com resultado de medidas para o controle da febre amarela. No final da década de 60, o relaxamento das medidas adotadas levou à reintrodução do vetor no território nacional. Hoje o mosquito tem encontrado em todas as partes, tinha sido erradicado, segundo o site. E até assim, puxando um gancho a título dessa questão da erradicação, a população às vezes fica muito, mas e o fumacê? O fumacê não tá passando. Isso é né? importante. Cadê o fumacê? A gente tem que lembrar aí que tem muitas coisas que também não dependem né, diretamente do município. A passagem do fumacê, que é um inseticida, né? No carro, que é o OBV para tentar combater o mosquito aí também, ele é determinado de acordo com o nível de contaminação do município pela Regional de Saúde. Então, assim, para que ele possa ser né, passado pelo município, disponibilizado, tem que ter um número X de casos por cada 100 mil habitantes. Então, assim, quando o município entra no nível de alto risco, muito alto risco é em torno de 300 a 500 habitantes por cada 100 mil e muito alto risco a partir de 500, a GRS, que é a Central de Saúde, passa a disponibilizar esse fumacê para o município. Então a gente acredita aí que daqui a alguns dias ele vai começar. Hoje, pelo último boletim epidemiológico, se eu não me engano, Caratinga tinha em torno de 1.400 casos, né? Para a população é ativa de em torno de 87 mil habitantes. Mas ele também tem o horário correto para poder estar passando, né? Sim. Período da manhã, finalzinho da tarde. Tem a questão da temperatura, não deixa de ser um produto químico, então, medida mais importante cuidado, mesmo, né, gente? Erradicar foco, combater água parada. Você falou a questão do horário e eu lembrei de outra coisa. O mosquito, geralmente, eu li, não sei se é dessa forma, mas geralmente, pela manhã e final da tarde, é que ele está mais ali... Mais ativo para picar as pessoas. Passível de contaminação. E até falando em relação à questão de horário também, ficar muito atento à questão de vestuário, de criança principalmente. Né? Tentar estar sempre de calça comprida, meia, né? Idosos, estar protegendo os braços, extremidade, que é onde é mais fácil mesmo em relação ao acesso do mosquito para ocorrer essa contaminação. Agora, uma pessoa que pega dengue, ela pode pegar quantas vezes? Então, Paula, a gente tem 4 subtipos aí da dengue, né? Então, assim, às vezes aquele paciente, eu vou fazer um teste para saber se eu tive dengue. Se ele já teve dengue uma vez, vai lá fazer uma sorologia, o anticorpo de memória dele já vai vir positivo, né? Porque ele já teve um determinado subtipo. Ele pode ter de novo. Então, a gente tem, assim, 4 subtipos de dengue que a gente conhece, essa recontaminação pode acontecer. Antigamente, Catiusca, eu lembro que tinha questão assim, se você pegar dengue 2 vezes, a terceira é hemorrágica. Isso é mito, né? É mito. É igual aquela coisa assim, anemia vai virar leucemia. É mito, né? É mito. Cada caso é um caso, cada clínica é uma clínica, por isso a avaliação do paciente é tão importante. Interessante. É porque é o seguinte, né, Paulo? Nossos avós tinham, outro dia até uma médica falou, não em tom de brincadeira, mas com uma recomendação mesmo, porque na região ela tem tanto mosquito, ela falou assim, olha gente, o ideal também quando for dormir, lembra dos mosqueteiros que botavam sobre a cama, vamos passar a fazer isso, é o jeito, né? Proteger. Até como forma de proteção, ela não, de forma alguma ela foi irônica, mas assim como forma de proteção, todas porque as formas, porque durante a noite a pessoa está dormindo, não tem, né, como diz, igual a gente fala, tocar o mosquito, ela falou assim, não estou sendo usando de deboche, é o correto. Eu descobri o mosqueteiro da minha avó, eu joguei sobre a minha cama e estou usando. Ela falou desse jeito. Na verdade, todas as medidas preventivas e de porque cuidado eu lembrei que a gente disso tiver quando poder ter você falou a questão do traje, né? Usar para as crianças. Eu acho que o que fica de importante para as pessoas, primeiro a prevenção, né, Catiusca? Questão das casas, dos lotes vagos, as pessoas estarem atentas para isso. E as pessoas que são doentes, como você disse, principalmente hidratação. Hidratação, né? E a questão também, principal que já foi tocada aqui, é evitar a automedicação, sempre procurar um profissional de saúde, um médico. Assim, é muito importante. A gente teve sintoma, eu tô com muita dor, dipirona, paracetamol, claro que respeitando, né, os critérios de cada um, às vezes o paciente é alérgico a determinada medicação.
E atendimento médico quanto antes, muita hidratação, a reposição, né, do volume é importante também com soro, não é só com água. Muitas vezes o paciente chega, doutor, mas eu estou tomando 3, 4 litros de água. A gente tem reposição com soro. A reposição ela é feita de acordo com o peso do paciente. Não adianta eu querer, por exemplo, hidratar um paciente de 80 quilos com 2 litros de soro, que às vezes é o mesmo que eu vou usar para uma criança, né? Isso eu falo de hidratação oral mesmo em casa. E assim, todas as unidades estão funcionando para atendimento à população. A gente tem suporte todos os finais de semana. Não foi só durante o carnaval, né? Sábado e domingo funcionou. Também, sim, 4 unidades de saúde, se eu não me engano. Inclusive foi ampliado para o Limoeiro. Amanhã, domingo, tem também o Zacarias, o Santa Cruz, o Limoeiro, o Santa Zita estão funcionando, prestando atendimento à população. As enfermeiras do município passam na própria unidade coletando exame laboratorial, né, de alguns pacientes que estão lá em observação para estar levando para o laboratório. O exame é disponibilizado com a mesma agilidade que na UPA. Então, assim, tentar evitar, por exemplo, eu estou passando mal hoje, ir direto para a UPA. Porque já está lotado, Lotada, né? Vários casos, os PSFs estão disponíveis para atendimento à população. Sim. Então, assim, para tentar desafogar mesmo, não tumultuar, até porque às vezes o paciente vai para a UPA, vai ficar 3, 4 horas esperando, enquanto talvez com 1, 2 horas ele já fez o atendimento, já fez às vezes a hidratação venosa, caso precise, já saiu com a liberação do exame. Então, assim, é procurar atendimento, é se hidratar, tentar erradicar o mosquito, água parada de todas as formas e cuidar da saúde no geral, alimentar bem, dormir bem, prática de atividade regular e por aí. Katiuska, mais uma vez a gente agradece então você por todos esses esclarecimentos aqui para a população, né, para as pessoas que estão acompanhando. Também que é o tema mais importante agora, né? Pelos números de casos registrados. E assim, tem a dengue mata, né, sim, gente? tem um caso então, suspeito em Caratinga, né? Tem assim, uma investigação. Tem investigação, sim. então é bom. Todo cuidado. Isso, todo cuidado é pouco, a vida é muito preciosa aí, né? Então tá, joia. Katiuska, muito obrigada realmente por estar fazendo esses esclarecimentos aqui pra gente. Esperamos receber você aqui não só hoje para falar outras de dengue, orientações mas outras orientações também. Que é muito Foi importante bastante isso. clara, muito obrigada. Então, para você que assistiu, que vai assistir o nosso podcast, nosso DiarioCast, fica aí as recomendações, ter muito cuidado, tentar erradicar a doença, quando ficar doente, bastante hidratação e vamos ter o máximo de cuidado possível. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço o convite, pessoal, e estamos aí disponíveis para o que precisar. Bom, obrigado, bom dia. Obrigado. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.